Boa noite, pessoal. Bom, estou aqui para falar de um livro que eu acabei de ler, né? O nome do livro é O Abolicionismo, de Joaquim Nabuco. Bom, é um livro que eu indico muito para quem estuda história, né? Não só no ensino superior, mas também no ensino médio, para quem vai prestar em vestibular, o Enem, né? O Joaquim Nabuco, ele foi um abolicionista, naquela categoria de abolicionismo moderado, ou seja, um abolicionismo que não inclui o escravo, ou seja, o cativo no processo de revolução, ou seja, no processo de luta pelo fim da escravidão. Ele escreve o livro para quem? Ele escreve o livro para quem é intelectual, para quem é político, para quem é escravagista da época. Então ele não escreve o livro para incentivar a rebelião escrava. Tanto é que esse abolicionismo moderado ele tem como que ele tem como ideal aquele abolicionismo pelo viés da conciliação entre classes, né? Ele não busca a queda da escravidão pelo viés do derramamento de sangue pela luta armada, né? Então essa é uma das questões básicas do livro que ele escreve. Ele escreve o livro em 1882, ou seja, 6 anos antes da abolição da escravidão, né? Escreve o livro na Inglaterra, onde ele estava exilado. Não vou entrar na questão da biografia do Joaquim Nabuco, vocês podem aí entrar pesquisar no Google, né? Mas a questão é a seguinte, é que eu divido a obra em questões positivas e negativas, né? É um grande livro, fenomenal, tanto quanto aí o Casagrande Senzala do Gilberto Freire, até para questão de você tentar compreender a sociedade brasileira, não só do passado, mas atual. Bom, enfim, o Joaquim Nabuco ele coloca o partido abolicionista enquanto não um partido como a gente imagina hoje, como um partido político, partidário e tal, como PT, PSDB, né? Ele coloca o partido abolicionista como um ideal, ou seja, aquela linha no qual conservadores, liberais e outras pessoas de outras linhas ideológicas pudessem aderir, né, ao abolicionismo, né? E outra questão também que ele discute é o abolicionismo na linha do direito, no ideal do direito, né? Ele coloca aí a escravidão, né, naquela discussão da ilegalidade da escravidão. Ele discute muito bem isso, quando ele fala que milhares de negros escravizados vindos, né, para o Brasil ilegalmente, principalmente após a lei de abolição do tráfico negreiro de 1831, não só a lei de abolição do tráfico de 1831, mas como outros acordos também antes de 1831 que colocam o tráfico negreiro enquanto judicialmente ilegal. Ele fala da escravidão enquanto uma instituição ilegal nesse sentido, né, porque após 1831 o tráfico negreiro, apesar de ser ilegal, ele entrou em ascensão, principalmente por conta da economia cafeeira aqui do Sudeste, né, de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, né? Então ele coloca a seguinte questão, que milhares de negros e descendentes, né, foram escravizados de forma ilegal por conta desses tratados e dessas leis que transformavam, que colocou o tráfico enquanto uma atividade ilegal, né? Outra questão que ele bate também na tecla é o seguinte, a questão dos males da escravidão, tanto para a sociedade, cultura, política, para a economia. Para a economia, principalmente, ele fala da questão da escravidão ter judiado muito da terra, né, da forma não preocupada
de uma manutenção com cuidado com a terra, que a terra ela entra em período infértil muito rápido no sistema escravocrata, né? Outra coisa que ele fala é da questão do endividamento da sociedade, não só da sociedade, mas principalmente da sociedade por conta do endividamento dos senhores de escravos, né, que colocavam toda a sua economia, todo o seu capital na compra de escravos e acabavam endividando por causa de empréstimos e por conta, né, de dívidas e tal, e a sociedade, o Estado brasileiro se comprometia a bancar essa aristocracia escravocrata, né? Ele coloca essa questão tanto da precariedade da terra e do endividamento dos senhores escravos como elementos que prejudicam o desenvolvimento da economia brasileira, principalmente do capitalismo, né, do liberalismo econômico, porque o Estado brasileiro, ele que passa a bancar essa atividade escravocrata e todas as suas mazelas, né, e não dando espaço, por exemplo, para o Estado bancar atividades que desenvolvam a diversidade econômica, né? Então ele diz, por exemplo, que grande parte da população brasileira que tem um capital intelectual muito desenvolvido, que possa desenvolver aí influenciar na questão do desenvolvimento do capitalismo e do liberalismo econômico, essa população ela fica à mercê do servilismo em relação ao Estado, né? Grandes pensadores, intelectuais, eles vão procurar o que? Atividades como servidores públicos, por exemplo, né? Por quê? Porque não tem mais onde ocupar essa função relacionada ao desenvolvimento do capitalismo. Eles vão procurar ser dependentes desse Estado escravocrata. Então ele coloca em xeque o desenvolvimento do liberalismo e tanto do capitalismo por conta do regime da escravidão no Brasil. Mas mais do que isso, a questão política e social, ele fala da corrupção, que a escravidão ela mantém um sistema corrupto, né? Isso é claro, qualquer sistema de escravidão ou ditadura, né, a corrupção ela é constante, né? Porque na escravidão você tem que ter o sujeito que ele é ativo, que é aquele sujeito que ele impõe a sua vontade sobre o outro, e também aquele sujeito que é passivo, que aceita tudo o que vem de cima, ou seja, é uma sociedade corrupta. Então é uma sociedade que gera o clientelismo, o patrimonialismo, né? A própria questão aí de relação entre público e privado, de Estado e iniciativa privada, ela fica corrompida, né? Então ele coloca isso em questão, ele coloca todas as mazelas, principalmente, por exemplo, na questão da administração das cidades, dos municípios. Ele fala que as únicas regiões que eram bem administradas eram as capitais provinciais, que eram, né, cidades onde os recursos eram melhores aplicados, e as outras cidades, outras regiões em volta dessas províncias eram esquecidas, né, porque não havia uma preocupação de expandir a qualidade da administração pública fora ao eixo ali da aristocracia escravocrata. Fala também da questão dos mandões locais, né, que são os grandes latifundiários. Fala da outra questão que ele bate na tecla, a questão do desemprego, a questão da mão de obra inativa que a escravidão gera. Quando a gente fala de um sistema escravocrata, a gente está falando também do sistema no qual uma população livre, ela não tem trabalho, ela fica à mercê desses mandões locais, desses latifundiários que têm mão de obra escrava. Essas pessoas, elas não geram capital, elas ficam ali como servos da gleba, como ele diz no livro, né, desses mandões locais, né. Não há desenvolvimento do comércio. Então ele coloca em questão todos os problemas que a escravidão ela gera, tá?
Bom, mas a obra do Joaquim Nabuco também tem o seu lado negativo, né? Querendo ou não, a gente deve aí entender o contexto no qual ele escreve o livro, né? O Joaquim Nabuco, ele escreve esse livro em 1882, um período no qual o Brasil ele é afetado pela difusão das teorias pseudocientíficas baseadas aí no racismo científico, né? Numa questão que coloca aí em voga uma raça superior versus raça inferior, e ele é afetado por esses ideais. Então, quando ele discute, por exemplo, a questão de como se deve o Brasil se comportar num pós-abolição, né, numa pós-queda da escravidão aí, ele formula aí projetos de cidadania, né, no qual ele deixa explícito a sua visão, digamos assim, desse ideal racista, que é o branqueamento da nação. Ele propõe, por exemplo, que o Brasil, para ser um país, entre aspas, aí, civilizado, um país desenvolvido, ele propõe a imigração branca, a imigração europeia, né? Ele indiretamente ele lega, entre aspas, de novo, a raça negra, os males da sociedade brasileira, né? Que a escravidão, ela deixou a raça negra como um legado negativo, né, para se desenvolver a cidadania brasileira. Ele fala, ele não se declara racista, mas a gente percebe isso nas entrelinhas, né? Eu vou ler para vocês aqui um trecho, né, um dos vários trechos no qual isso é explícito, né? Em várias partes ele chama, por exemplo, a raça negra de raça maldita e tal, né? Não estou querendo dizer que o cara é racista, mas querendo ou não, ele reproduz aí um discurso racista da sua época, né? Então aqui na página 170 diz o seguinte, né? Compare-se com o Brasil atual da escravidão o ideal de pátria que nós, abolicionistas, sustentamos, um país onde todos sejam livres, onde, atraída pela franqueza das nossas instituições e pela liberdade do nosso regime, a imigração europeia traga, sem cessar, para os trópicos, uma corrente de sangue caucásio vivaz, enérgico e sadio, que possamos absorver sem perigo, em vez dessa onda chinesa, ou seja, é um período no qual o Brasil também estava atraindo imigração oriental para cá, tá? Então ele considera na época dele a raça oriental inferior à nossa, a raça branca, digamos assim, né? Ou seja, eu não vou ler mais, né? Vocês entenderam. Mas ao mesmo tempo em que ele tem esse ideal racista, esse ideal, digamos assim, que ele não se assume racista, mas a gente sabe que hoje há um ideal racista, onde você enxerga a sociedade por hierarquia de raça e não de classe, né? Ele também propõe mudanças na sociedade no sentido, por exemplo, da educação. Ele diz que o Brasil só poderia construir uma identidade nacional a partir da educação, né? No qual ele diz que enquanto a lei do ventre livre, que é a lei de 1871 lá, ela estivesse corrompida pelaquela questão de você ter o escravo até os 21 anos, né? A lei de 1871 ela diz o seguinte, que o bebê nascia livre, né? Não seria escravo, mas ele seria tutelado pelo senhor de escravo até os 21 anos, ou seja, na prática ele seria escravo até os 21 anos, é isso que a lei dizia, né, implicitamente aí. Então ele dizia o seguinte, que não adiantava nada pensar numa sociedade com um nacionalismo desenvolvido, né, para conciliação de classe e de raça, sem abolir essa imperfeição da lei, né? Porque o que acontece, enquanto o bebê nascia livre e se desenvolvia aí até os 21 anos, ele seria criado na senzala, no meio da brutalidade, no meio da corrupção, da escravidão, no meio de todas as servícias
da qual a escravidão ela impõe ao escravo. Então, após os 21 anos, que educação que esse cidadão, entre aspas, teria, né? Uma educação voltada para a violência, né? É isso que ele pensava. Então, o ideal do Joaquim Nabuco seria o seguinte, que essa criança nascesse livre e tivesse uma educação, a mesma que a educação do branco, a mesma educação, né, voltada para a construção de um cidadão. Aí ele não diz diretamente, mas uma educação voltada para o liberalismo, tanto político quanto econômico e cultural, né? Então ele propõe essa ideia de inclusão educacional do negro, né, para a construção da cidadania brasileira, mas ao mesmo tempo que também implicitamente ele nega, né, futuramente aí a imigração do negro para o Brasil. Tanto é que depois da abolição aí a gente teve decretos, a gente teve leis, a gente teve alguns instrumentos judiciais proibindo a imigração de negros para o Brasil por conta desse projeto de branqueamento. Bom, é um livro essencial para quem vai prestar vestibular, não só para quem vai prestar vestibular, mas para quem almeja conhecer um pouco de Brasil. Eu indico para quem vai prestar o Enem, tá? E para quem almeja também entender um pouco da economia brasileira, principalmente nessa questão de latifúndio, dos males que o latifúndio causa ainda, nos entraves que o latifúndio ainda causa ao acesso, ao desenvolvimento da cidadania e da economia brasileira. Lembrando que no Brasil terra e política andam ainda de mãos dadas, né? É um livro fundamental que eu indico para qualquer pessoa que interessa por história do Brasil ler, tá? Bom, por hoje é só. Boa noite, até mais. Valeu, pessoal.